Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao canal de Thomas Castelo. Neste vídeo nós vamos falar especificamente das instituições financeiras em Moçambique, no caso de microcréditos em Moçambique. Olha, o que é uma microcrédito para começar? Uma microcrédito é uma instituição financeira que pode ser formal, muitas vezes, mas também às vezes pode ser uma instituição informal, como é o caso de STIC, grupo de associações de crédito e poupança e crédito chamado PCR, né? É um termo usado PCR, que é grupo de poupança e crédito, né? Então, todas essas estão na categoria de instituições de microfinanciamento. O microfinanciamento em Moçambique começa de 5 mil meticais, normalmente pode estar abaixo, mas normalmente estamos a falar de 5 mil meticais, alguém que vem pedir 5 mil meticais para iniciar o seu negócio ou para financiar alguma atividade, e vai até 500 mil meticais. Depois de 500 mil já não está na categoria de microfinanciamento. Então, se existe uma instituição que dá crédito, que começa ou vai até 500 mil, nós consideramos como uma instituição de microfinanciamento, microcrédito. Então, pode ser um grupo informal, como o caso que eu referi de STIC, PCR, né? Ou então um grupo de amigos que decide fazer poupança, como uma cooperativa, etc. Todas essas instituições, sejam elas formais ou não, caem na categoria de microfinanciadores. Ora, há uma vantagem e desvantagem destas entidades. E como eu falo a empreendedores, a minha intenção é explicar, meus caros, quando é que você considera um microcrédito e quando não deve considerar. Mas antes disso, eu quero dizer que sabemos nós que 80% das empresas elas falem nos seus primeiros 5 anos. 80%. Isto é, se abrirem 100 empresas hoje, 80 correm o risco de fechar antes de 2031. Né? E as 20 que ficarem, metade também fecham nos outros 5 anos a seguir. Então, construir uma empresa que seja empresa realmente, que dure 10, 15, 20, 30, 50 anos, é necessário ter um plano estratégico e uma sagacidade para isso funcionar. Então, por causa disso, não é aconselhável iniciar ou então buscar crédito para iniciar o seu negócio. Se for para fazer isso, é melhor que seja um crédito de STIC, que seja um crédito de amigos, cooperativa, esse tipo de fontes até funciona. Mas uma instituição financeira que seja formal é uma atitude não muito sábia. Porque por causa desta realidade, que quando você inicia um negócio, nem sempre você tem certeza que ele vai funcionar. Então, a gente tem que buscar crédito quando nós sabemos que temos um produto ou um serviço, uma empresa que funciona, mas precisa de um impulso para ela avançar com mais velocidade. Então, é por isso que, ao desenhar a capa do livro A Primeira Aventura do Empreendedor, como é um livro que retrata como iniciar um negócio passo a passo pela primeira vez, uma pessoa que nunca iniciou um negócio e quer iniciar, ou alguém que já iniciou, mas está a ver que parece a coisa não está a andar, está encalhado em algum sítio, um dos capítulos deste livro poderá lhe ajudar. Então, na página 108, eu falo de crédito, dívida, como você contrai dívida neste livro. Então, o que eu quero dizer, na verdade, com isso, é que quando você olha para a capa, há de notar que o desenho vê uma pessoa que salta para aqui. Por quê? Porque muitos negócios entram neste vale, caem aqui. Então, nesta fase, até aqui, você não pode contratar crédito formalmente, porque você não sabe se vai cair no vale ou vai conseguir encontrar o mecanismo de continuar avançando com o seu negócio. Então, nesta fase inicial, não é aconselhável você iniciar ou então ir buscar um microcrédito, né? Por quê? Porque o microcrédito formal, como é o caso da SAFED. SAFED é uma instituição financeira onde eu faço parte. Nós damos crédito, financiamento mínimo de 50 mil meticais e o máximo de 1 milhão de meticais, né? Então, nesta instituição,
para você ter financiamento, tem que apresentar garantia de que você tem capacidade e pode devolver o dinheiro sem sobressaltos. Então, consideramos até 500 mil como microcrédito, né? Com microcrédito. Nós podemos financiar até 1 milhão porque estamos numa fase de transição de microcrédito para microbanco. Só falta o Banco de Moçambique nos dar a licença formal para começarmos já a operar formalmente como um microbanco. Até agora, estamos ainda como um microcrédito que estamos baseados na Matola, né? No bairro de Chumene, na Matola, e operamos em Matola e Maputo cidade. Mas assim que tivermos a licença para ou como microbanco, nós queremos expandir para Nampula e Beira como nossas cidades preferenciais, incluindo Tete, é uma das cidades que estão na nossa agenda. Então só esperamos o Banco de Moçambique acordar bem um dia e nos abençoar com essa licença. Então, por causa disso, eu tenho ciência de como é que você tem que contratar crédito, principalmente nessas entidades. Por quê? Porque as taxas de juros das microcréditos não são iguais às dos bancos. Os bancos, eles são obrigados a praticar certas taxas de juros que são relativamente baixas em relação aos microcréditos. Por quê? Porque os microcréditos, em vez de dar um financiamento de 1 ano, elas dão de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, até 6 meses. Então, por causa do custo de operações, isto é, quando menor for o dinheiro que você está a dar a alguém emprestado, maior é o custo. Por quê? Porque custa a mesma coisa, né? Atender um cliente que quer 50 mil e atender um que quer 500 mil. Custa a mesma coisa, é o mesmo custo de operação. Por isso, quando menor é o valor, maior é o custo associado às operações. E por causa disso, as microcréditos podem praticar taxas de até 45% num único ano. Mas os bancos nunca chegam a essas percentagens. Então é caro contratar um crédito na microcrédito do que num banco formal. Mas também tem suas vantagens. Por quê? Porque eles podem te dar emprestado sem exigir tanta coisa como exigiria, por exemplo, um banco formal. Um banco como tal, não micro. Ok? E é por isso que o negócio só pode contratar crédito quando já vende e só precisa de um impulso para crescer mais. O negócio que ainda não tem clientes não deve. Eu proíbo, como conselho, não deve contratar crédito para o seu negócio. Ok. O segundo ponto é que o lucro esperado quando você contrata um microcrédito, o lucro que você espera fazer com a operação que você vai usar com aquele crédito tem que ser relativamente superior. Muitas vezes tem que ser pelo menos o dobro. Se você vai pagar, uma certa percentagem, tens que garantir que o dobro. Você consegue fazer o dobro com esse dinheiro. Caso não, você não terá capacidade de suprir este crédito. Ok? Então, o dinheiro será usado para consumo, né? Se você usar para consumo esse dinheiro de crédito, vai fazer com que não seja capaz de pagar e vai entrar na lista de delinquentes. Nome muito feio, que não dá para você que é empreendedor. E depois, uma pessoa que vai contratar crédito tem que ter a capacidade de fazer controle diário das vendas. Eu aconselho que só as empresas que conseguem vender diariamente é que podem ir contratar crédito. Se as suas vendas são esporádicas, vende uma semana sim, uma semana não, vende às vezes, então você não pode ir contratar crédito. Porque isso vai fazer com que, imagina que chega o período que tens que pagar o crédito e acontece um cenário em que você não vende uma semana, 2 semanas, e isso vai ser uma coisa feia, porque não vai conseguir pagar por incapacidade mesmo, né? Então, é preciso que o dono não misture o dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio para saber controlar aquele dinheiro. No momento que você contrata um crédito, você coloca uma outra pessoa de olho no seu negócio. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não faça isso de ânimo leve. Outra coisa importante é respeitar os prazos de pagamento. Isto é, os prazos de pagamento do seu microcrédito, do seu crédito, tem que combinar com o ciclo do seu negócio. Vamos supor que o seu negócio é venda de frangos e tem um ciclo de 45 dias.
Quando você for fazer este pedido, tem que dizer, olha, o meu negócio tem um ciclo de 6 semanas. Então tem que saber que eu não tenho que pagar de 6 em 6 semanas. Se você aceitar pagar de 30 em 30 dias e você não cumprir 2, 3 meses, a próxima vez que você for pedir crédito naquela mesma instituição, ou não será aceito, ou será dado um crédito muito baixo em relação àquilo que é a sua capacidade, por causa da falha dos ciclos entre o seu negócio e o ciclo do seu crédito. E, finalmente, o cliente deve entender o custo total do crédito. Muitas vezes, nós não sabemos, e o Banco de Moçambique obriga que quando você dá crédito, tem que saber quanto é que você está lhe a dar, quanto é que ele vai pagar como juro e qual será o total. Porque havia um período que essa informação era muito escondida. Você ia contratar um crédito, não sabia quando é que você vai devolver. Mas depois descobre que está a ser muito difícil. No fim, notas que é muito alto. Né? Então agora é obrigatório. Na simulação de crédito, né? Se você entrar aí na internet por www.safetmicro.mz, né? Esse site vai te levar a uma página que é possível fazer simulação. Esta simulação, ela mostra quando você vai contratar, quando você vai pagar em juros, qual é o total. E é para haver transparência. Temos que você, quando assina o contrato, sabe exatamente o que você está fazendo. Então, microcrédito é uma linha de financiamento muito interessante. Mas esta linha, ela funciona para aquele negócio que já passou do Vale da Morte. Né? O Vale da Morte é um espaço, né, onde todos os negócios caem. Os primeiros 5 anos, negócios caem aí. Se você consegue ultrapassar a linha, ou então o Vale da Morte, tá, você pode ir a uma instituição financeira. Ora, muitas vezes, são as instituições que aproximam os negócios. Por quê? Porque se você abre uma conta, por exemplo, num banco, o banco vai controlando o comportamento, né, do seu funcionamento. Ele vai controlar e vai chegar à conclusão que não, esta empresa funciona bem e dá para financiar. Né? Então, muitas vezes, os bancos podem ir atrás de ti para ver, olha, você tem um negócio que funciona assim, 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 queremos ver como que nós podemos trabalhar juntos para te dar financiamento. Quando chegar esse dia, você tem que saber que o meu negócio vale alguma coisa. Então, eu sei que, pronto, este vídeo é um vídeo recheado de coisas bonitas. Eu quero te apresentar mais uma vez o meu livro, A Primeira Aventura do Empreendedor. Se você quer fazer negócio pela primeira vez, ou você está a fazer, mas entende que esse meu negócio não está a valer a pena, alguma coisa está a falhar, o último capítulo deste livro é muito interessante. Mas tem um capítulo que se chama As Fases da Riqueza. As Fases da Riqueza é um título que mostra, talvez você está a fazer um negócio no tempo errado, da maneira errada. Então, se você comprar um livro, eu pessoalmente vou te dar 30 minutos de consultoria. Me coloca questões sobre o seu negócio. Eu vou responder para poder tirar o negócio que você está a fazer, de onde está, para um estágio que todos nós gostaríamos. Tchau, tchau. Eu sou Tomás Castelo.